Fala, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando do triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Atlético Nacional, gol do William José. Na tela você vê ele comemorando, William José decide, Bahia bate Atlético Nacional e assume o topo do Grupo da Morte. É o Grupo da Morte, mas o Bahia tá atropelando geral. Bahia nesse momento com 7 pontos na liderança. Vamos reagir aí ao Cicinho, Renata Fã, Edu Dracena, debatendo o triunfo do Bahia. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago mais notícias atualizadas do Bahia. Um triunfo fundamental em busca da vaga nas oitavas. Agora, na liderança do grupo, o Bahia pode garantir a classificação já na próxima rodada, quando enfrenta o Nacional do Uruguai, que é o lanterna da chave, aqui na Arena Fonte Nova. A gente segue firme, a gente vai plantando devagarinho para que noites como essas possam ser repetidas e a gente fica muito feliz pelo triunfo que a gente teve hoje. Parabéns ao Bahia, mais uma boa atuação na Libertadores, tá seguindo bem a cartilha. O problema todo é que com essa vitória do Bahia, que chegou a 7 pontos e lidera o Grupo F, o meu Colorado ficou na segunda posição, tem 5 pontos, vacilou, empatou em casa com o Nacional, que não tinha nada, agora tem 1. E o Atlético Nacional, que estava bem desfalcado ontem jogando, tem 3 pontos. Então é um grupo completamente indefinido. Cicinho, qual é o caminho aí? O que o Inter tem que fazer para melhorar a Bahia também, os brasileiros? Porque esse é o chamado Grupo da Morte. Exatamente, Renata. Na verdade, o Inter, o bom seria ganhar os 3 próximos jogos, né? Só isso, Cicinho. Não, mas o grande adversário, tanto do Inter quanto do Bahia, é o Atlético Nacional, né? O Nacional do Uruguai, eu acredito que o Inter e o Bahia têm totais condições de vencê-lo, né? Apesar que o Bahia joga em casa contra o Nacional do Uruguai. E a questão é, o grande jogo do Inter vai ser o próximo contra o Atlético Nacional. Esse é o grande jogo. E fora de casa, um empate lá, eu acredito que o Inter vá classificar sim. E a esperança é que os 2 brasileiros se classifiquem. Edu, Rogério Ceni fazendo um bom trabalho. Claro que no Brasileirão até tropeçou diante do Cruzeiro, não estava numa colocação tão confortável, venceu com um pênalti duvidoso, o Ceará no finalzinho, mas é uma equipe que está cumprindo objetivos, o Bahia. Está cumprindo, Renata, e a gente vê que o Bahia está entendendo como é jogar uma Libertadores, né? Está prevalecendo o mando de campo, está jogando muito bem, né? Conseguiu vencer fora de casa, que eu acho que isso que é o mais importante, né? E o Rogério Ceni já deixou bem claro com relação aos desgastes, né, dos atletas, né? Nessa entrevista aí que ele deu depois do jogo também falando que ainda bem que os jogadores conseguiram se recuperar de um jogo para o outro. Então eu vejo assim, o Bahia é um dos candidatos à classificação e a gente também vê ali, Renata, ainda está tudo indefinido. É claro que o Bahia, faltam 3 jogos, vão jogar 2 fora de casa e 1 em casa. A mesma coisa do Inter, né? Vai jogar 2 fora de casa e 1 em casa. Então a gente vê na média, né, do Campeonato da Libertadores, os grupos, com 10 pontos classifica. Então, de repente, o Inter com 5, né, ganhando aí um jogo, empatando 2, pode classificar. E o Inter com 7 pontos também, mais uma vitória, acredito que também classifica. Pois é, agora, Ronaldo, tem um detalhe, né? Porque aquela melhor campanha que é sempre desejada na primeira fase tá longe do meu Colorado, o Bahia nem tanto. Mas a gente vê que esse grupo é indefinido, não dá para cravar que Bahia e Inter já passaram, que já estarão na próxima fase. É um grupo dificílimo, mas assim, a gente vê o Bahia, é muito a cara do seu treinador, o Mito, né? Que é um cara estudioso, um cara aplicado, um cara... E você vê tudo isso no time dele. O Bahia tá... vai ganhar a Libertadores? Não sei não, hein? Do jeito que tá armado, do jeito que tá com uma postura nessa competição... E tirando resultados também importantíssimos aí, o Bahia é um seríssimo candidato a chegar até a final da Libertadores. E se tem competição que a gente encontra surpresas, é exatamente na Libertadores, né? É isso aí. A gente pega... E na Sul-Americana, aí sim a vida do Edu Dracena não tá tão perfeita, porque o Cruzeiro... Beira-Rio. O Rogério Ceni mostrou cautela ali, ele vai jogar fora de casa
contra os dois mais fortes. As duas últimas. Contra o Inter e contra o Atlético Nacional de Medellín. Só vai ter o Nacional em casa. Ele tem que ter cautela, não tem nada decidido. Mas o Bahia tá perto ou não tá? Tá perto. O jogo com o Nacional, em tese, é o menos difícil. É o menos difícil. O Nacional acabou de não perder do Inter em Porto Alegre. Então não tem favas contadas. Agora, o que eu mais gosto é o jeito que o Bahia está levando essa Libertadores. Estou com você. A toada que o Bahia está levando. Tá Ontem mesmo reagiu em relação ao primeiro tempo, que estava muito mais difícil. O técnico reagiu, o Rogério colocou ali opções, a entrada do William José, eu acho que é um complemento muito importante. O Ademir também, né, prof? Os dois entraram bem no jogo. O Ademir para fazer a fumaça Exatamente. na hora da fumaça. Mostra também uma qualidade maior do elenco. Sim, Opções boas para entrar durante o jogo. Um dos problemas desse time é que não tinha quem concluísse as jogadas. Hoje tem. Numa noite em que o Lucho não estava tão bem e perdeu gols no primeiro tempo, né? Pelo menos 2 boas oportunidades. Aí entra o William José e acaba com muito oportunismo, coisa de goleador mesmo. Tentar de primeira aquele lance, era o que faltava para esse time do Bahia. Está muito bem encaminhada a classificação, muito bem encaminhada, mas principalmente pelo volume de jogo, pelo jeito que o Bahia está jogando. O jeito que o Bahia joga nos faz pensar que ele vai ganhar mais até do que os pontos que são necessários nessa conta aí. Mas precisa continuar nessa toada. E no brasileiro está muito mal, né? Tem que dividir a atenção com o brasileiro. Está meio Mr. Jekyll, como é que é? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, era o médico e o monstro. Né? Que era uma coisa numa competição, outra na outra. Tem que correr atrás do prejuízo no brasileiro. Agora, que foi um grande jogo de bola. 2 times que gostam de jogar futebol. Que sabem jogar, com qualidade técnica. Claro, tem disputa, jogo de intensidade, jogo pegado, mas times que botam a bola no chão e vão para a construção, né? Não é aquele time que fica pendurado na trave lá, só dando bico para frente, não. Tem organização. Time morcego. Teve bola. O Atlético Nacional desfalcado. Né? Não, muito desfalcado. Muito desfalcado. Muito desfalcado e ainda fez a opção de deixar, por exemplo, o Cardona no banco de reservas, porque entendeu que era um jogo que precisava de mais físico. E o Cardona já é mais pesado. O time respondeu bem no primeiro tempo, principalmente, né, Eugênio? O Atlético Nacional. No segundo tempo, não. Aí o Bahia foi superior, né? Sim, foi. Mas ainda assim, incomodou. Teve o gol anulado lá, que para mim foi, né? Aliás, Abel, desculpa, o Dairon Asprilla não é o filho do Faustino Asprilla. Ah, não? O filho dele é o Santiago Asprilla, que joga até futebol, mas lá nos Estados Unidos, numa liga menor. Então, esse é outro Asprilla. Muitos Asprilla na Colômbia. Sim, é um sobrenome famoso lá, que ontem eu disse que era, e não é. Mas, ainda assim, esse cara fez falta no zagueiro do Bahia. Empurrou e o gol foi bem anulado, mas incomodou. Sim. Um time que incomoda, que joga bola e que em casa... E eu falava aqui, e até o Rogério Ceni, antes de começar a fase de grupos da Libertadores, lembrava disso, né? O desenho da tabela é um desenho que favorece... O que vem do primeiro pote, né? O time... Favorece ninguém. Cabeça de chave. Esse papo. Cabeça de duas chave. em casa, né? E o segundo pote, que no caso é o Inter. E ele complica muito a vida do time que vem do pote 4, que no caso é o Bahia. É isso aí. Por quê? Fator casa. Nas 2 últimas rodadas, complica nada. vai ter que jogar fora de casa. E daí? Então, às vezes, a classificação dos grupos ela é um pouco enganosa. Porque o time que começa tropeçando, muitas vezes começa mal, né? Porque ele tem 2 jogos no turno fora de casa. Verdade. Aí, no final, ele pode decidir junto da sua torcida e tende a conseguir melhores resultados. Então, tá mal, tropeçou. O Bahia tá bem, tá perto de uma ganhou fora do Nacional. Ganhou fora de casa do Nacional. Mas a gente sabe que ele tem os 2 jogos mais difíceis do grupo nas 2 últimas rodadas fora de casa. Pode chegar a esses jogos com 10 pontos. Pode chegar classificado. Com 10 pontos, claro que pode. Então... Se ele fizer o trabalho dele contra o Nacional, ele chega nesses 2 jogos muito à vontade na tabela. Mas, se não fizer, ele vai ter dificuldades contra o Nacional de Medellín fora de casa e contra o Internacional em Porto Alegre. Esse jogo da quarta rodada, que pode classificar o Bahia, ou deixar o Bahia muito próximo da classificação, pode ser um jogo de eliminação do Nacional. Se o Nacional perder na Fonte Nova, acabou. Babau, como diria o outro. Sim. Porque aí ele vai fazer no máximo 7 pontos, mesmo que ganhe os 2 jogos em casa, né? E então, aí favorece para os outros times que vão jogar com ele Nacional nas 2 Não tem nada de outsider, rodadas. Coisa nenhuma. Não sei se vocês acompanham para finalizar, acho que você não acompanha muito, Eugênio. Nem um pouco. Esse é um time tricampeão da Libertadores. Sim, esse torneio aí que vocês estão jogando... No momento, dentro desse grupo...
no momento dentro desse grupo, é o time que não vai disputar classificação. A teoria colocada pelo senhor, pelo doutor Eugênio Leal aqui, ela já foi rebatida pelo atual campeão da Libertadores, o Botafogo, que no ano passado saiu lá do pote, não sei o que aí que você falou, jogou as 2 últimas fora e foi campeão da Libertadores. Eu não disse aqui que a tabela impede que o time que vem do pote 4 se classifique. Não falei isso. Exatamente. Eu falei que ela facilita o caminho para quem é o cabeça de chave e dificulta para quem vem do pote 4. Verdade. Isso não quer dizer que é impossível o time... Tanto que o Bahia pode se classificar. E o Botafogo, como foi ano passado? O Botafogo se classificou e depois foi campeão. Nada impede, mas é um caminho mais tortuoso, porque quando você chega na hora de decidir, você tem que decidir fora de casa. Pode ser. E as estatísticas mostram que normalmente o time mandante ganha os jogos. Moral da história. Nem sempre, mas normalmente. Um time faz o seu caminho, como um homem hace su destino. Como é que é? Muy bien. Um time faz o seu caminho. Um momento, por favor, Bahia amigo. está fazendo o seu caminho. Eu teria me olvidado. Eu tinha esquecido qual era o próximo jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro. Lembrei. Qual que é? Palmeiras e Bahia. Aqui em São Paulo. Dos grandes jogos da rodada. E Palmeiras é o assunto agora no F360. Falamos do Bahia, agora falamos do Palmeiras. O brasileiro no Bahia outro dia tomou o sacode do Cruzeiro. Calma, cada jogo tem uma história. O senhor está muito ansioso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Atlético Nacional. Bahia na liderança do grupo, tá embalado o esquadrão. Deixa eu trazer mais notícias aqui do Bahia para a gente estar agregando no vídeo e também deixando você 100% atualizado. Rogério Ceni elogia comportamento do Bahia em triunfo sobre o Atlético Nacional. Então o Bahia jogou bem. Bahia criou as oportunidades e o bom é que manteve ali a serenidade, né? Porque a gente viu que a partida estava difícil, o gol demorando para sair, mas o Bahia se manteve calmo, manteve ali a postura, entendendo que o gol poderia sair a qualquer momento, e assim aconteceu. O William José balançou as redes num grande passe ali do Caio Alexandre e o Bahia conquistou 3 pontos e assumiu a liderança do seu grupo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.